Você se lembra da época em que se sentia leve, confiante e cheia de energia? E agora, após os 40, você sente que a sua vitalidade, a sua libido, a sua força de viver foi desaparecendo com o tempo? Muitas mulheres acham que isso é normal, que isso é natural, que vai acontecer com o tempo e que tem que ser aceito como sim. Mas hoje, aqui neste vídeo, eu vou mostrar para vocês que não tem que ser assim e que existe uma resposta e um tratamento para tudo isso que você está sentindo. E eu posso ajudar você com dicas importantes aqui no final deste vídeo. Hoje você vai descobrir aqui comigo como o equilíbrio hormonal pode reacender a sua vitalidade, elevar a sua autoestima e devolver a sua sexualidade e a sua libido. Eu sou a doutora Valdirene Giacomo, mas vocês podem me chamar de Val. Eu prefiro. Sou médica, especialista no cuidado, no tratamento da mulher na transição menopausal, menopausa e no seu processo de emagrecimento. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que acontece no nosso corpo após os 40 anos e que nós percebemos que a nossa energia vital, o nosso desejo diminui, a nossa libido diminui e parece que também acontecem algumas alterações na nossa genitália que nada vai bem, alguma coisa está diferente e ninguém te contou e ninguém te explicou o que está acontecendo. Seja bem-vinda, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os 3 principais hormônios que nós perdemos a partir dos 40 anos, então é uma queda progressiva. Essa queda progressiva chama-se transição menopausal. À medida que cai, mais sintomática você fica, mais sintomas de perda você tem, mais perda de vitalidade, mais perda de energia, de cognição, de libido, de energia sexual e às vezes até dor na relação sexual. A relação sexual não é mais tão agradável como antes. A vagina fica mais seca, mais enrugada e menos receptiva. O que de fato está acontecendo no nosso corpo que muda tanto essa nossa parte da energia vital e da sexualidade? São 3 hormônios: estradiol, progesterona e testosterona. Sim, eles andam juntos e a falta deles é a resposta para tantos sintomas. E o que os estudos falam para nós sobre a perda destes 3 hormônios e a nossa função vital e a nossa função sexual? O que acontece é que nesta fase, após os 40 anos, mais ou menos, pode ser mais tardiamente para umas mulheres e ou mais precocemente para outras, nós entramos em um quadro com o declínio funcional desses 3 hormônios, que a gente chama de síndrome gênito-urinária. O que acontece? O estradiol, que é um dos nossos principais hormônios para a manutenção da nossa libido e sexualidade, diferente do homem, que o principal hormônio é a testosterona, na mulher, o principal hormônio é o estradiol. Gravem isso, não se esqueçam. Não podemos fazer reposição hormonal sem oferecer o estradiol. Você tem direito, se você não tiver contraindicação, de receber uma prescrição com estradiol, porque ele vai melhorar esta alteração do aparelho geniturinário. E aqui eu não digo simplesmente do canal vaginal, eu digo do aparelho geniturinário, porque o estradiol ele é responsável pela manutenção de uma mucosa bem protegida, bem espessa e bem grossa. Os músculos da pelve, eles são todos interligados, então o estradiol ele ajuda a manter essa musculatura, esse viço e essa qualidade de tecido. Então o que acontece com a mulher após os 40 anos? Ela começa a perder estradiol e aquela mucosa que era grossa, espessa, elástica, úmida, ela começa a perder a espessura, ficar cada vez mais inelástica e cada vez mais seca. E é isso que acontece com a perda dos estrógenos, dos nossos hormônios
estrogênio e estriol. E como é que eu faço a reversão deste quadro? Com a terapia de reposição hormonal. Doutora Val, só isso? Só repor hormônios? Não. Nós temos exercícios para fortalecimento da musculatura pélvica. Nós temos, além do estradiol, que pode ser oferecido pela via oral, pelo gel ou pelo implante, óvulos com estradiol em microdose que podem ser colocados no canal vaginal. Nós temos óvulos com estriol, que é um óvulos ou cremes, que é um outro hormônio da família dos estrógenos que vão melhorar a pavimentação dessa mucosa. E quando é que você precisa começar isso? O quanto antes. Como eu faço com as minhas pacientes no meu consultório? Você tem queixas urinárias? Tem escape? Tem perda de urina? Você tem vagina seca? Quais sintomas você tem? Tem perda de libido? Vamos individualizar caso a caso e oferecer os tratamentos que a gente tem hoje para melhorar essa mucosa, melhorar o aspecto local, a receptividade dessa vulva, para que você não evolua com as grandes síndromes geniturinárias. Essa mulher com 40 anos, 45, normalmente não tem ainda a manifestação da grandes síndromes geniturinárias. Mas com o passar do tempo, com a privação dos hormônios naquele local, ela vai perdendo cada vez mais tecido e mais viço. E quando ela tiver 50, 60, 70 anos, que é uma doença progressiva pela falta dos hormônios, essa mulher pode ter consequências drásticas. Eu já recebi, meninas, no meu consultório, mulheres com 70 anos com queixa de que não consegue mais conter a urina, com queixas de que ela não sai de uma infecção urinária, por mais de 30 dias ela já entra em outra infecção urinária. Então, infecção urinária de repetição, perda da urina, perda de xixi quando tosse, quando espirra, quando caminha, quando senta, quando levanta, de forma imperceptível. Ela não percebe que está perdendo urina e ela começa a perder urina de forma imperceptível. Infecções geniturinárias de repetição do tipo candidíase, muito coceira vaginal, muito secura no local. É uma síndrome geniturinária em consequência, são síndromes, né, que a gente chama de síndrome geniturinária, que acontecem em consequência da privação crônica destes hormônios na vida da mulher. E como é que eu faço para não ter isso? A resposta está na terapia de reposição hormonal de forma individualizada. Nós vamos pegar cada mulher, trazer para perto de nós médicos prescritores, e indicar quais são os caminhos que ela deve seguir para não evoluir com essa síndrome geniturinária. A outra queixa que a gente tem, que é muito comum, que é a perda da libido. E ela geralmente acontece a partir dos 35 anos e vai se agravando com a progressão da perda dos hormônios. E qual é o hormônio que nós vamos repor? Vamos falar novamente do estradiol e associado a ele a testosterona. A testosterona ela pode ser usada em forma de gel ou em forma de implante. E aqui é importante nós falarmos que nós não temos indicação de fazer reposição de testosterona para mulheres na via intramuscular. E o hormônio que vai ajudar também na manutenção destes músculos e dessa pavimentação mucosa dessa região pélvica dessa mulher é o terceiro hormônio, que é a progesterona. Ela fortalece os músculos e melhora, minimiza essa perda de tônus muscular, esse relaxamento que culmina com a perda da diurese, com a frouxidão ligamentar dessa região da pelve. Nós temos vários estudos que mostram a importância da reposição da testosterona e do estradiol para a melhora da libido, da irritabilidade e da vitalidade desta mulher. Um desses estudos é um grande estudo da Endocrine Society. Ele fala que a testosterona e o estradiol repostos de forma individualizada vão melhorar e muito estes sintomas da mulher da síndrome geniturinária. Outros estudos que embasam dizem que 80% das mulheres que fazem a terapia de reposição hormonal associada ao estradiol melhoram os seus sintomas de perda de libido, de secura vaginal, melhora a clareza mental, melhora de resposta muscular
e de resposta emocional nessa passagem da transição menopausal e da menopausa. Equilibrar os seus hormônios é melhorar a sua qualidade de vida. A química hormonal não afeta só o seu corpo. Ele molda a forma como você se vê, se sente e se expressa. Quando os hormônios voltam ao lugar, a mulher volta a se reconhecer, a criar, a sentir prazer e a se amar. É sobre muito mais do que libido. É sobre reconectar com a sua força criativa, sensibilidade e essência. Tudo começa no corpo, mas transborda para a alma. Autoestima, libido e vitalidade não desaparecem com a idade. Elas só esperam o momento certo para florescer de novo. E este momento pode ser agora. Quando você cuida dos seus hormônios, você cuida da sua alma.